Olá, bom dia, povo lindo de Deus. Paz seja com todos, amém? Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu almejo que esse vídeo lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. Irmãos, nesta semana nós aprendemos muito com Josué e com alguns salmos, que alguns de Davi, outros de outros autores. Deus falou muito conosco, né, esses dias. Então vamos lá compartilhar o que foi que ele falou conosco? Bom, nós lemos do dia 3 até ontem, dia 9, Josué 3 até Josué 12 e o Salmo 58 até o Salmo 64. Então vamos ver o que nós aprendemos com o livro de Josué. Amém? Bom, no dia 3 nós lemos Josué 3 e 4, onde estava falando sobre a travessia deles a seco pelo Jordão. Eles passaram a seco pelo Jordão, assim como eles passaram pelo Mar Vermelho na época com Moisés, eles passaram agora com Josué a seco pelo Jordão. E também nos fala sobre o memorial das 12 pedras que Deus tinha falado com Josué, que eles fizessem o memorial das 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, né? Mostrando o que Deus tinha feito, né? E agradecendo a Deus por tudo que ele tinha feito e o que ainda iria fazer. No dia 4, nós lemos Josué 5, que fala sobre a circuncisão dos israelitas em Gilgal, e também o anjo do Senhor, que aparece a Josué, justamente falando sobre Jericó, né, que eles não tivessem medo. No dia 5, nós lemos Josué 6, que fala exatamente da queda de Jericó, onde Deus deu toda a estratégia para Josué. Josué obedeceu, passou para o povo, todos eles obedeceram e eles venceram. Jericó caiu e eles venceram. No dia 6, nós lemos Josué 7, onde fala do pecado de Acã e suas consequências. Acã, ele cobiçou os bens, né, das cidades, despojos da cidade, e aí pegou, roubou algo para ele, e por conta disso, eles foram destruídos numa guerra, numa luta, e depois se descobriu que foi por conta de Acã. E aí fala sobre esse pecado e as suas consequências. Ou seja, a gente sabe que todo pecado tem consequência. Então, não tem para onde correr, irmãos. O melhor para as nossas vidas é sermos obedientes a Deus. No dia 7, nós lemos Josué 8 e 9, que fala sobre a destruição de Ai, porque aí depois que se descobriu que o pecado de Acã, eles se santificaram, e aí sim eles voltaram para guerrear contra a cidade de Ai, e eles venceram. Fala da renovação da aliança que eles fizeram com Deus no Monte Ebal, os gibeonitas que enganam a Israel e fazendo um acordo com Josué. No dia 8, nós lemos Josué 10, que mostra o dia em que o sol parou, e os 5 reis amorreus que foram mortos, e também a conquista das cidades do sul. Aí eles já começam a conquistar todas as cidades. E ontem, dia 9, nós lemos Josué 11 e 12, que fala sobre a vitória sobre os reis do norte e a lista geral de todos os reis que foram derrotados por Israel, tanto do norte, do sul, enfim, de todos os reis que eles venceram. O que é que nós podemos aprender? O que é que eu pude aprender? Um pouquinho, né? Como eu sempre digo, não dá para escolher só uma coisa, são várias coisas. Mas uma das que me chamaram a atenção foi quando eles descobriram o pecado de Acã, né? E aí, lá em Josué 7, versículo 12, Deus chega para Deus estava falando, né, com Josué, mostrando o que é que aconteceu, e ele diz assim: eu não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Deus aqui está falando para ele claramente, para nós também, para mim e para você claramente, que se nós estivermos no meio de tudo aquilo que foi consagrado à destruição, ou seja, aquelas coisas que não são de Deus, ele não estaria naquele local. Porque Deus, ele não compactua com o pecado. Ele ama o pecador, que somos eu e você. Mas ele não compactua com o pecado, ele não compactua com coisas erradas. E ele disse claramente: se vocês não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição, ou seja, tudo aquilo que vocês fizeram de errado, que me desobedeceram, eu não estarei mais com vocês. Irmãos, isso é um alerta para que nós venhamos estar sempre atentos à voz de Deus, sempre atentos
atentos o que é de Deus, porque naqueles locais ou que nós estivermos ou fazendo algo que não seja da vontade de Deus, Ele não estará conosco. Isso é um alerta. E como foi muito rapidinho a leitura, nós vamos falar também agora um pouquinho logo do Novo Testamento. Amém? A leitura dessa semana foi mais rápida, né? Então, nós lemos o Salmo 58 no dia 13, onde fala da vida dos ímpios, como é a vida dos ímpios. No dia 4, nós lemos o Salmo 59, que é uma súplica de Davi em prol da libertação. No dia 5, nós lemos Salmo 60, que é uma oração de Davi em tempos de guerra. No dia 6, Salmo 61, uma oração pelo rei. No dia 7, é uma exortação à confiança em Deus. No dia 8, Davi mais uma vez buscando a Deus. E ontem, dia 9, Salmo 64, oração de Davi pedindo proteção contra os inimigos. Nós podemos ver, irmãos, que Davi era um homem pecador. Ele pecou, ele é um pecador como eu e você. Só que ele sempre buscava a Deus. Você pode perceber essa semana que ele buscava a Deus em todo o tempo. Ele buscou em tempos de guerra, orando por ele, exortando a todos a confiar em Deus, em prol de libertação, pedindo proteção. Em todos os momentos, Davi se voltava para Deus. E uma das coisas que me chamou a atenção está no Salmo 62, quando ele fala, versículo 10, não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. E isso tem a ver com o pecado de Acã também. Veja como o Novo e o Velho Testamento estão ligados. Acã, ele cobiçou, ele desejou e ele roubou o que Deus disse que era para deixar lá. E aqui Davi está falando, não confie na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. E se a sua riqueza aumentar, que não tem problema que ela aumente, porque Deus é o Deus do ouro e da prata, Ele quer dar o melhor para nós, Ele diz, não ponham nelas o teu coração. O nosso coração tem que estar em Deus, o nosso coração tem que estar no alto, no autor e consumador da nossa fé, porque os bens, eles vêm e vão. Bens materiais, irmãos, são coisas que se acabam. Bens materiais são coisas que se acabam, mas as coisas que são eternas, que são do Senhor, nelas que nós temos que botar o nosso coração. Amém, irmãos? Então agora eu vou passar para vocês a leitura dessa semana. Pega aí papel, pega caneta. Hoje vai ser só um vídeo, porque como eu falei, a leitura foi rapidinho e vai dar para a gente condensar tudo nesse vídeo. Nós vamos começar a leitura hoje, domingo, dia 10. Nós vamos continuar a leitura de Josué, capítulo 13 e 4 e o Salmo 65. Amanhã, segunda, dia 11, nós vamos ler Josué 15, 16 e 17 e Salmo 66. Dia 12, terça-feira, nós iremos ler Josué 18 e 19 e Salmo 67. Na quarta-feira, dia 13, nós vamos ler Josué 20 e 21 e o Salmo 68. No dia 14, quinta-feira, nós vamos ler Josué 22 e o Salmo 69. Na sexta, dia 15, nós vamos ler Josué 23 e 24, encerrando assim o livro de Josué e lendo o Salmo 71. E o Salmo 70, Salmo 70. O Salmo 71 nós iremos ler no sábado, dia 16, junto com Juízes 1 e 2. Nós iremos, no sábado, começar o livro de Juízes. Então, esta semana a gente encerra o livro de Josué e começamos o livro de Juízes. E vamos ler o livro de Salmos também, para que possamos ouvir a voz de Deus e ver o que é que Deus tem para as nossas vidas de novo. Porque todos os dias Deus nos dá uma esperança, todos os dias Ele nos dá algo novo para a gente aprender. Amém, irmãos? Eu quero orar por você. Se você puder, feche seus olhos. Se não puder, leve seu pensamento ao trono da graça do Pai e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, amado, grandioso, eterno, maravilhoso Pai. Mais uma vez, Senhor, nós entramos na Tua presença, meu Pai, para te agradecer. Te agradecer por mais esse dia, te agradecer porque a cada dia o Senhor nos dá uma esperança nova. O Senhor nos dá um recado, um presente que é o dia de hoje, dizendo, é mais um dia, vive filho, vive de acordo com a minha vontade, faz a minha vontade, me obedeça, me segue,
Segue os meus caminhos, pois o que eu tenho para ti é o de melhor. Deus, obrigada, porque verdadeiramente o Senhor tem nos ensinado que o melhor está no centro da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que o melhor está verdadeiramente te obedecendo, Pai. Porque quando estamos conosco, nós sempre saímos vitoriosos. Talvez não do jeito que queremos, mas sempre vitoriosos, porque do Senhor é a vitória. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu te agradeço pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Eu te peço que o Senhor continue nos alertando para que nós venhamos a nos afastar da aparência do mal e que sempre nós venhamos a meditar na tua palavra de dia e de noite. Que nós não venhamos a nos desviar dela, nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós possamos estar firmes em ti, que é a nossa rocha, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso socorro, o nosso abrigo. Obrigada, Pai. Continua conosco, nos dando um dia e uma semana de vitória, de aprendizado, de amadurecimento, de crescimento na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu sou a pastora Semile da IFAC, Igreja da Família Aliançada em Cristo. E se Deus assim permitir, em breve nós estaremos juntos para mais um Gotículas de Fé. Amém? Glória a Deus.